Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Lucélio Lafetá, o questionador. Vamos questionar? Onde foi realmente criado o cristianismo? Uma boa pergunta, um bom questionamento. Inclusive, é um questionamento que se faz há muito tempo, sem saber onde realmente foi se instalado o cristianismo. Nós vemos qual a razão. Nós temos no decorrer da história, o Messias bíblico, ele criou um grupo, uma seita judaica chamada Haderesh, inclusive citada na Bíblia como o caminho. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele criou esse grupo, e esse grupo ele foi continuando a crescer até que chegou no ano por volta do ano 313, da chamada Era Comum, ou cristã, onde um camarada, um imperador romano, conhecido como Constantino o Grande, ele criou, juntamente com Licínio, outro imperador, o Edito de Milão, onde ele liberava o culto cristão, entre aspas. Por que isso? Anteriormente, Constâncio Clório, o pai de Constantino, ele era imperador, existiam 3 imperadores, ele era imperador do Ocidente, instalado ali na Bretanha, hoje conhecido como Inglaterra ou Grã-Bretanha. E ali ele geria o Império Romano naquela região. O Constantino era filho de uma balzaquiana com o Constâncio Clório e foi criado no Império, lá junto com Diocleciano, que era o imperador romano, que estava instalado principalmente em Roma. Ele foi criado ali, era tipo um pupilo que acontecia com ele. O Constâncio Clório, para ficar, né, de acordo com o Diocleciano mantinha o Constantino na sua corte. Quando, há algum tempo, Constantino foi visitar seu pai na Bretanha, o que aconteceu lá é que o pai dele veio a falecer. E ele, estando ali, foi declarado anteriormente outro imperador para ocupar o cargo de Constâncio Clório. Porém, o Constantino lá, ele já foi declarado pelas tropas leais ao seu pai como o imperador do Ocidente. Dali para cá, o Constantino começou a empreender guerra aos outros imperadores, chegando em 313, estando ele e Licínio. Licínio era cunhado dele, casado com sua irmã, e ali eles fizeram a abertura do cristianismo em si, criando essa forma que era falada pelos de fora, não pelos que estavam dentro do caminho, dentro do grupo, mas constado. Porém, o que é que acontece? É que o Licínio, posteriormente, foi morto por Constantino, e aí se tornou o único imperador romano. De 313 a 325, Constantino encheu o chamado cristianismo, oferecendo para quem fosse ingressar nas suas tropas uma gleba
e o título de romano. Quem era cristão recebia uma gleba e o título de romano. Quem se dizia pagão não recebia nada. Automaticamente, todos se declarariam cristãos. De 313 a 325, o Constantino arregimentou pessoas do seu interesse e foram se acumulando. Quando chegou em 325, ele convocou o Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, Constantino estava ali regendo o concílio. Alguns historiadores dizem que não foi, mas ele, como imperador romano, automaticamente ele estava presidindo. E ali houve uma discussão entre dois frades que diziam, um chamava Atanásio e o outro Ário. O Ário, ele defendia a ideia que o Messias, que o Jesus Cristo, criado por Roma, ele não teria a mesma essência de Deus. Ele era a primeira criatura a ser criada. Enquanto que o Atanásio pregava que ele era da mesma essência do Pai, gerado e não criado, e da mesma essência, da mesma condição com Deus, Deus também. Então, houve essa discussão, houve apoiadores das duas facções, automaticamente nenhuma é bíblica. Por que não? Porque o Messias, ele é simplesmente um homem perfeito, mas um homem. Ele alçou a condição de 100% da capacidade cognitiva e força e todas as capacidades humanas a 100%. Então, por isso, ele teve essa capacitação, essa condição de ser humano. Ele foi livre de pecar e aí, automaticamente, ele se tornou o segundo Adão, aquele que veio, foi tentado em tudo, mas não pecou. Então, ele é um homem perfeito, simplesmente que eu digo, mas ressaltando essa perfeição nele, que ele alçou para a condição. E ele foi declarado filho de Deus, como diz em Romanos capítulo 1, verso 4, ele foi declarado filho de Deus na sua ressurreição. Essa questão é que muita gente fala, ele é filho de Deus, é filho do homem. Ele se proclamou filho do homem. E posteriormente a sua ressurreição, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Então a condição do Concílio de Nicéia, as duas posições que existiam, elas não condiziam com a verdade. Nem o Atanásio, que era a mesma essência, nem o do Ário, que era a primeira criatura a ser gerada lá no céu para que depois ela viesse à terra. O ser humano, ele nasce de um homem e de uma mulher. Essa é a condição do ser humano. É a condição de Adão. É a condição do homem para que ele pudesse ser o canal de salvação para o ser humano. Retornando ao Concílio de Nicéia, a criação deste cristianismo está bem voltada a isso, né? O Constantino, com seus sequazes, deu o nome dele de Jesus Cristo, é um nome romano, não um nome hebreu, não um nome hebraico, então ele ficou chamado de Jesus Cristo. Que Jesus, por exemplo, não tem uma significação do que é. Agora, Yeshua, que é o nome do Messias, ele tem a significação que é Yahvé salva. Yahvé é o nome do Deus
Israel que salva. Então, por isso teve Yeshua, mais conhecido como Yeshua. Yeshua HaMashiach. O que acontece é que, naquele momento de 325, com Constantino na presidência, presidindo o Concílio de Nicéia, eles delimitaram e delinearam o que é o cristianismo. O que aconteceu ali? Ele criou e iniciou-se a Trindade, né? O Messias, o chamado Jesus Cristo, Deus, o Pai, Deus, e o Espírito Santo, Deus. Automaticamente, isso aí, com o passar do tempo, foi se aprimorando e foi fortalecendo essa ideia de trindade, que é contrária, é oposta à ideia de um Deus uno. Não se tem uma explicação lógica, concisa, para provar que Deus é três e é um. Automaticamente, o que acontece é que essa trindade foi posteriormente mais fortalecida, né, ao longo dos concílios. Também esteve ali a formação do domingo, o dia de guarda do cristianismo, em oposição direta e concreta contra o sabá, o shabá, o sábado, que era da lei, o quarto mandamento da lei de Deus, que era o shabá. Então, o Constantino era adorador do deus Sol, Mitra, persa, e o Sol invicto dos celtas, também conhecido como solstício de inverno. Ele criou o Natalis Solis, conhecido como Natal, o nascimento que ele transferiu para Jesus Cristo nascer no Natal, dia 25. O solstício de inverno é ali, e ele se comemorava o dia do sol, né? Solstício de inverno. E eles faziam uma festa em comemoração ao sol invicto, porque ele sempre aparecia com maior clareza. Então, ele argimentou o domingo e também o domingo pascual, em contrapartida, em contrário ao Shabá, ou Pessah sabático, e ao Shabá. E também ele alçou o ser humano à condição de Deus, quando ele criou uma alma imortal, um ser imaterial que estava dentro do homem, uma ideia grega de ser, a ideia de que existia uma alma, e de todos os povos pagãos, essa ideia de que existia um ser imaterial que saía do homem, que o corpo é só invólucro. Isso é ideia pagã, principalmente grega e egípcia. Por isso que se amava os corpos no Egito, e na Grécia se acreditava que esse ser imaterial, ele vagava, ia para os lugares, e foi tomado isso também no cristianismo. As três principais coisas, né, do cristianismo, a base do cristianismo é a trindade, contrária ao Deus uno, domingo, contrário ao Shabá, do quarto mandamento de Deus, e a imortalidade da alma, ou seja, o ser humano não morre, ele migra para alguns lugares. Existe a concepção da religião cristã, que acredita que a pessoa vá para limbos patos, limbos infantos, céu, inferno e purgatório, enquanto que a parte do cristianismo também acredita no paraíso, no céu, inferno e lugar intermediário, vai depender da denominação religiosa. Essa é a base do início que nós estamos explicando aqui sobre o cristianismo. Nós queremos fazer outros vídeos porque ele é muito abrangente
mas a concepção do cristianismo, o início do cristianismo histórico foi dado ali, e ele, inclusive, o Constantino e posteriormente a Roma eclesiástica, ela pega e persegue aqueles que não aceitaram essas ideias. Os sabatistas, como aqueles que acreditavam num Deus uno, como acreditavam que a alma era mortal, ou seja, o ser era mortal, ele nascia, crescia, morria, ia para o pó da terra, posteriormente só ressuscitaria depois do juízo final. Mas eu quero agradecer, né, a participação de cada um, de ver o vídeo, critiquem, falem, analisem, porque nós estamos aqui para transformar, para questionar e para também buscar a verdade. Okay? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado e que estejamos no próximo vídeo para o maior esclarecimento desses fatos.